Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. É isso aí, Deus está no controle de todas as coisas. E é muito bom saber disso. Mas melhor ainda é confiar nisso. Porque muitas vezes a gente sabe de que Deus tem o controle de todas as coisas, mas a nossa falta de confiança nisso nos faz ficar, muitas vezes, tenso com as coisas que acontecem. O Roberto nos disse aqui, que semana difícil, não é? Que semana complicada, estranha, esquisita, uma sensação de que as coisas fugiram do controle, não é assim? Muita gente está se sentindo assim. Eu recebi muitas mensagens durante a semana de pessoas que estão se sentindo preocupadas, aflitas. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje de manhã. Sobre o controle de Deus, sobre a soberania de Deus. Você viu o título na chamada da mensagem, Deus tem um plano. Isso me fez lembrar, você sabe, se você não sabe, saberá agora, eu torço para o Palmeiras. O Isaías já está rindo porque ele sabe do que se trata. Em 2021, Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores da América estava com uma situação adversa. E todo mundo ali preocupado porque o Palmeiras estava enfrentando o melhor time da época. O melhor time da temporada. E o Palmeiras não era o Matsubara, não era o Corinthians, não era o Atlético Mineiro. E naquela época o Palmeiras em casa empatou o jogo contra o Atlético. E todo mundo preocupado, e o Palmeiras não vai para a final da Libertadores, como que pode ser isso? E todo mundo dizia, o Abel tem um plano, o técnico do Palmeiras. O Abel tem um plano. E de fato, na semana seguinte, no jogo lá na casa do adversário, lá no estádio do Atlético Mineiro, o Palmeiras reverte a situação e vai para a final da Copa Libertadores e conquista a Copa Libertadores. E essa frase, o Abel tem um plano, ficou famosa. E todo mundo aí, o Abel tem um plano, o Abel tem um plano. Então confia, porque vai dar tudo certo. Então, para quem não é palmeirense, vem na cabeça instantaneamente, né? O Palmeiras não tem mundial. Quero dizer, meus irmãos, isso não é uma verdade. Ele queria falar só para ele. É isso que dá falar de futebol, né? Volta para cá, vamos falar de Bíblia, que é muito melhor. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer com essa introdução é que muitas vezes a gente percebe que as coisas estão fora de controle, parece que as coisas estão desandando, parece que a nossa vida não tem mais jeito, parece que a gente não vai para a final do campeonato. Mas eu preciso te dizer, Deus tem um plano para mim e para você. E o melhor de tudo, os planos dele não podem ser frustrados. E o melhor ainda, nós já sabemos o resultado final. E é de vitória. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. E eu quero que, em nome de Jesus, a gente possa sair por aquela porta, no final desse culto, com paz em nosso coração. Com a esperança de que nós servimos um Deus vitorioso. Porque esse sim não perde. Esse continua vitorioso. Sempre. Ele foi vitorioso, ele é vitorioso aqui e ele vai ser vitorioso no final. E é sobre isso que nós devemos nos apegar. Porque Deus é sobre todas as coisas. Deus tem o governo em suas mãos. Ele tem um propósito em tudo que ele faz, absolutamente tudo. E providencialmente, Deus governa e dirige todas as coisas. Sobre essa providência divina, eu quero ler para você alguns versículos que vai nos mostrar sobre quem Deus é, sobre a sua obra e sobre o resultado dela.
O Salmo 103, 19, nos diz que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Não há absolutamente nada neste mundo que não esteja debaixo do domínio de Deus. Absolutamente nada. Daniel 4:35 diz que ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, o que o Senhor está fazendo aí? Porque Ele age no céu e na terra e ninguém detém a sua mão. Ninguém pode parar o que Deus já está fazendo. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 27, que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Também ele diz em Efésios 1:11, ele faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Tudo isso para que no final se cumpra Filipenses 2, de 10 a 11. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o resultado, meus irmãos. O Gruden diz que, como Paulo sabe que Deus é soberano sobre tudo e incute os seus desígnios em tudo o que acontece, pode declarar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em Romanos 8, 28. Eu poderia parar aqui. E isso que eu li, esses versículos, já nos serviriam da certeza, para nos dar certeza, para nos dar convicção de que Deus tem em suas mãos todo o domínio, todo o poder. E que no final, toda a glória também será dada a Ele. Porque todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só isso já nos basta. Mas eu quero que você leia comigo, por favor, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 33 a 36. Esse é um hino de adoração. A gente pode cantar aqui sobre o controle de Deus, a mão forte de Deus sobre nós. E nós vamos continuar adorando a Deus com esse hino de adoração aqui, refletindo sobre Ele. E deixando que Ele penetre em nosso coração. E de fato cause transformação em nós. Então Romanos capítulo 11, versos 33 ao 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração nessa manhã, meu Deus. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos ser transformados pela tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Quebra todo o coração endurecido, Pai, pela incompreensão, endurecido pela raiva, pelo ressentimento. Quebra todo o coração duvidoso, sem esperança.
Que a Tua palavra, Deus, possa bater forte em nosso coração, de modo que a casca dura seja quebrada. E que nós possamos, Deus, enxergar, olhar com esperança para o Senhor. Aquele que tem todo o controle nas mãos. Aquele que tem todo o poder. Aquele que é a majestade suprema. Deus, em nome de Jesus, conforta o nosso coração, Deus, e nos dá a esperança que precisamos. Não uma esperança terrena, passageira, mas uma esperança eterna, de vida eterna. Oh Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Então vamos acompanhar Paulo nesse hino de adoração. Primeira coisa que a gente vê aqui é a profundidade de Deus. Essa palavra profundidade nos leva a tentar imaginar o tamanho, a altura, o extremo das qualidades de Deus. Lógico que não dá. É óbvio que não dá, nem que a gente quisesse compreender a extensão desse Deus, que tem a terra sob o estrado dos seus pés. Imagina isso. Como ele disse para Jó, que ele segura uma constelação inteira em suas mãos. Não dá para a gente compreender a extensão, a largura, o comprimento, o tamanho desse Deus tão grandioso. E é esse Deus que agora está aqui com os ouvidos inclinados para mim e para você, para receber de nós a nossa adoração. E também com a sua boca direcionada para os nossos ouvidos, para que a sua palavra entre em nossos ouvidos e alcance o nosso coração. Não o nosso intelecto. Porque Deus não quer que a gente seja gordos intelectualmente, mas que o nosso coração esteja repleto da sua palavra. E é nele, é no nosso coração que nós devemos guardar a sua palavra. Profundidade de quê? Ele diz da riqueza, que é a abundância de possessões de Deus, é o que Deus tem em suas mãos, do que Ele é proprietário, do que Ele é dono, ou seja, de tudo, de absolutamente tudo, tudo Ele possui, tudo é dele. Então, o tamanho, a altura, o extremo da riqueza de Deus, tudo o que você imagina, você pode ter certeza que está nas mãos e no controle de Deus. Profundidade da sabedoria. A sabedoria de Deus não é como a sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus se evidencia no planejamento e execução dos seus planos. Tudo, absolutamente tudo que acontece e o que acontecerá já foi planejado por Deus e já foi executado por Ele. Ele já sabe o resultado. E o resultado é exatamente como Ele planejou. E a gente pode ver isso através das Escrituras. Ele já deixou tudo escrito para mim e para você. E as Escrituras estão repletas da sabedoria de Deus. O tamanho do conhecimento de Deus. Deus é onisciente, que quer dizer que Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece inclusive os pensamentos mais secretos que você tem. Ele sabe inclusive aquilo que você faz no secreto. Quando ninguém está vendo, Deus sabe. Deus conhece. E eu não digo isso para te colocar medo. Eu digo isso para que você tenha confiança de que Deus, o nosso Senhor e Pai, conhece o mais íntimo de nós. E é por isso que nós podemos confiar nele. Mas também há a incompreensão de Deus. Aqui nós percebemos que os juízos e os caminhos que Deus usa são muitas vezes incompreensíveis para nós. Eu tenho medo de viajar de avião. Tenho medo. Porque
na minha cabeça não entra como um troço daquele tamanho voa. Então, você imagina só, é uma máquina de 450 toneladas que viaja 2.000 metros de altura a 850 quilômetros por hora. Gente, é um negócio irracional. Mas eu vou mesmo assim. Eu entro na máquina. E às vezes eu estou entrando naquele negócio, eu penso, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nem coragem de orar, Deus me protege nessa viagem, porque aí Deus vai falar assim, uai, você entrou aí? Você entrou porque você quis, né? E eu fico pensando nisso, acredite, eu fico pensando nisso durante o voo, falando, Deus, eu não tenho coragem de pedir para o Senhor me proteger, mas assim, protege as outras pessoas então, que não te conhecem, que vão te conhecer ainda. Não deixa que elas morram sem te conhecer. Mas para mim é ilógico um negócio daquele voar. Eu não entendo, alguém já tentou me explicar, mas mesmo assim eu não entendo. E é assim com Deus. Muitas vezes a gente não compreende os seus caminhos, nós não compreendemos os seus juízos, mas o que nós precisamos fazer é confiar, porque vai chegar no final da viagem. E a coisa mais deliciosa é ouvir o piloto dizer, vamos iniciar o procedimento de descida. Ai, que gostoso que é. Melhor ainda quando ele bate no chão e está tudo bem. Quando ele bate pousando, né? Os caminhos, né, os juízos insondáveis de Deus, que quer dizer que os decretos dele, os julgamentos de Deus são impossíveis de ser investigados. Não dá para você pegar os decretos, os julgamentos de Deus e dizer, bom, deixa eu fazer uma análise e ver se está tudo bem. Julgar o julgamento de Deus é impossível. Nós não temos essa condição. Nós não temos como compreender os seus juízos. Não se pode sondar os seus juízos. É como o médico que introduz uma sonda no paciente para investigar aonde está o problema. Nós não podemos fazer isso com os juízos de Deus. Da forma como Deus julga, como Deus Ele dá os seus decretos, nós não temos como examiná-los. E ele diz que são inescrutáveis os caminhos de Deus. Os caminhos que Deus percorre são impossíveis de se saber. Não dá para você consultar um mapa, não dá para você ter um GPS sobre os caminhos de Deus. O caminho que nos leva a Deus, esse sim. Esse nós podemos saber, porque Jesus já disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o caminho que nos leva a Deus já está conhecido, é Jesus Cristo. Mas os caminhos que Deus percorre são inescrutáveis, são impossíveis de se conhecer. Não tem sinalização, não tem placa, não tem mapa. Mas Deus é suficiente em seu poder. Paulo faz agora 3 perguntas nos versos 34 a 35, que são citações do Antigo Testamento, justamente para nos fazer refletir sobre o assunto que está sendo tratado aqui. Ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Quem de nós marcou um horário com Deus e lhe pediu explicações sobre seus planos? Deus, olha, eu vim aqui, estou orando para o Senhor, para que eu quero que o Senhor me explique aí, como é que o Senhor está imaginando essa coisa toda. Eu preciso entender. Eu preciso que o Senhor me diga aí como é que o Senhor está planejando isso, porque para eu me preparar, para eu entender aí para onde o Senhor está caminhando e quem sabe eu me movimente junto. Quem de nós tem essa condição? O Elifas faz uma pergunta a Jó, diante dos questionamentos de Jó, lá em Jó 15, verso 8. Ele diz assim, você estava presente no conselho secreto de Deus? Só você é dono da sabedoria? Quando Deus estava para criar todas as coisas, você estava lá?
Você estava lá junto? Deus te pediu conselho? A outra pergunta é: quem se tornou o seu conselheiro? Aqui na igreja nós temos o conselho. A tarefa do conselho é aconselhar o pastor. Em especial, eu tenho o pastor Gerson e o pastor Enoque, que me fazem esse papel de conselheiros mais de perto. São dois homens que eu recorro constantemente. Aliás, um parêntese aqui, graças a Deus o procedimento do pastor Gerson foi bem sucedido, ele está bem. A previsão é de saída da UTI hoje. E logo, logo eu vou ter notícias dele, vou colocar lá no grupo para a gente. Soltaram até um rojão. Glória a Deus. Isso foi bem ensaiado, né? Glória a Deus. Então o pastor Gerson faz muita falta, meus irmãos. Especialmente para mim, que caminho mais perto com ele. Então, volte e meia eu tomo um café com ele, volte e meia eu tomo um café com o pastor Enoque, que são pessoas que caminham mais perto. E esse conselho funciona para isso. Mas será que Deus precisa disso? Será que Deus tem alguém que fala assim: vem cá, deixa eu te pedir um conselho, que a coisa lá está complicada e eu não estou sabendo muito bem como fazer. Então me ajuda aí. O que eu faço? Que poder que eu posso lançar lá para eles ficarem bem? Não existe isso. Isaías 40, verso 13 e 14 diz assim: quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Alguém já fez isso para Deus? Alguém já deu algum conselho para Deus? Não. Porque Ele é toda sabedoria. Ele é dono de toda a ciência. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. E a palavra diz que a palavra nem chegou à nossa boca, Ele já conhece. Então, quem de nós tem condições de aconselhar a Deus em alguma coisa? E a terceira pergunta que Ele faz é: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Deus deve alguma coisa para alguém? Eu acho engraçado quando a gente vê aqueles irmãos, né, reivindicando as coisas com Deus, né? E eu fico imaginando, tamanha é a petulância do ser humano de reivindicar alguma coisa para Deus, de requerer alguma coisa, de ordenar às vezes. Acham que podem colocar Deus na parede e espremer Deus até que Deus lhe faça aquilo que Ele deseja que seja feito. Não é assim que funciona. Deus não deve nada para ninguém. Jó 41:11 diz: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo que há nessa terra pertence ao Senhor. Então nada, absolutamente nada do que nós façamos serve de barganha com Deus. Absolutamente nada. Você pode jejuar 40 dias, aquele jejum completo, e querer trocar alguma coisa com Deus, você não vai ter. Porque Deus não funciona com barganhas. Deus não funciona com trocas. Porque tudo Ele já tem. Não há nada de nós que Ele queira para que Ele retribua. Não sabemos ao certo os caminhos e juízos de Deus. É verdade. Nem ao menos nós conhecemos a sua mente. Mas uma coisa eu e você podemos saber: é como tudo termina. O retrato final é esse que eu gostaria de ler para você em Apocalipse 6,
de 12 a 17. Diz assim: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Um dia todos os poderosos estarão tremendo diante do Cordeiro de Deus que venceu. Um dia todos nós estaremos diante dele. E se eu e você estamos em Cristo, vivendo em Cristo, estaremos diante dele em vitória. Amém, queridos? Essa é uma verdade que precisa entrar em nosso coração, que precisa causar em nós alegria, que precisa causar em nós esperança, um renovo. Quando nós lemos esse texto de Apocalipse, a gente fala assim: meu Deus, eu não quero estar nas fendas das rochas, nem nas cavernas, para que elas caiam sobre mim. Eu quero estar diante do Cordeiro vencedor. Esse é o meu desejo. É isso que eu quero. Por isso que os meus olhos estão sempre em Cristo Jesus, o vencedor. Não em nenhuma outra coisa. Não em nada desse mundo. Mas em Cristo, o Filho de Deus, aquele que venceu, que pagou um alto preço por mim e por você. Seu sangue foi vertido naquela cruz, para que todos aqueles que olharem para ele sejam iluminados, sejam salvos, sejam limpos dos seus pecados, e assim possam estar junto com ele em vitória, experimentando com ele da sua glória. E o verso 36 fala da glória de Deus. Paulo termina essa seção do texto dizendo que todos somos totalmente dependentes de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder que sustenta e governa o mundo. Não há outra fonte, não há outra força, não há outro poder que governe esse mundo, senão o próprio Cristo. Ele criou tudo para a expressão de sua própria glória. Então o texto diz que todas as coisas são dele. A origem de tudo é o próprio Deus. São por ele. Todas as coisas existem por meio dele, por intermédio dele, pois sem ele, nada, absolutamente nada existiria. E são para ele. É nele que tudo o que existe encontra sentido. Tudo o que existe começa a fazer sentido nele. Porque todas as coisas são para ele. Então o que cabe a nós?
Romanos 12, 1 e 2 nos diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos deixar de lado os nossos desejos, as nossas preferências, para seguir esse Cristo, para seguir a esse Deus. Nós devemos colocar toda a nossa energia, todos os nossos recursos à disposição dEle, confiando nele para nos guiar, porque é Ele quem nos guia. Tudo porque nós devemos ser gratos pelo perdão que Ele nos deu. Ele diz aqui que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso quer dizer que de nós se espera devoção a Deus. O que é devoção se não ser dedicado de todo o coração? Aqueles irmãos da igreja primitiva eram dedicados de coração. Havia devoção neles. Na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações. Ele também diz: não vos amoldeis ao esquema desse mundo. Não nos amoldar ao esquema desse mundo vai muito além de comportamentos e costumes. É muito mais que isso. É uma mudança na forma de pensar, sempre buscando a iluminação do Espírito Santo. Gálatas 5 vai nos dizer que aquele que permite que a natureza ou a carne governe a sua vida, os resultados são extremamente calamitosos. Mas aquele que permite que o Espírito Santo guie sua vida, então o fruto do Espírito começa a aparecer. Então, quando a gente não se amolda a esse mundo, significa que há alguém nos guiando. E esse alguém não é o político A ou B. Não é o sistema político A ou B. Mas é o Espírito Santo de Deus, que está acima disso tudo. É Ele quem nos molda, é Ele quem nos conduz, é Ele quem guia a nossa vida, é Ele quem dita os padrões morais, de costumes, de comportamentos meus e seus. Não se trata de esquerda nem de direita. Se trata do que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele nos molda e faz aparecer de nós o seu fruto. Isso requer uma transformação pela renovação da mente. Nós devemos deixar Deus nos transformar em uma nova pessoa, mudando a nossa maneira de pensar. É possível, presta atenção nisso, é possível evitar a maioria dos costumes mundanos, mas continuar sendo orgulhoso, cobiçoso, egoísta, rebelde, arrogante. Mas no comportamento está tudo ok. No costume está tudo legal. Mas não há ainda uma transformação de vida. Somente quando o Espírito Santo renova, reeduca, redireciona a nossa mente, somos verdadeiramente transformados. Então nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar é literalmente testar, examinar, provar a vontade de Deus. Essa vontade de Deus não é mais algo subjetivo, que a gente não entende muito bem como é. Algo que fica só no imaginário. Mas nós podemos provar dela. E ver que ela realmente é boa, ver que ela realmente é perfeita e experimentar
o quão agradável ela é. Então a gente pode estar confuso com uma série de coisas. Podemos estar preocupados com os desdobramentos de um futuro incerto, ou com o comportamento de uma sociedade em ebulição que nós temos aí. Mas uma coisa a gente precisa saber: Deus está no controle de tudo. Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus não dorme nem de dia e nem de noite. Salmo 121:3 nos diz: aquele que te guarda não dorme. Deus nos sustenta com sua forte mão. Salmo 136:11-12 nos diz: libertou Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre, com mão forte e braço estendido, porque o seu amor é para sempre. E Deus tem um plano para nós. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos orar? Mas antes de orar, eu queria pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. E eu queria convidar você a se render diante do Senhor, diante do senhorio dEle. A declarar de fato e de verdade que o controle está nas mãos dEle. E de que nós estamos seguros e em paz diante disso. Então eu gostaria de que você se levantasse agora. E em nome de Jesus você dedicasse esse tempo de adoração ao Senhor. Não se importando com quem está lá, nem com quem está aqui à frente. Mas que você tenha o seu tempo de adoração. E você se renda diante desse Deus tão poderoso e maravilhoso. Vamos orar, irmãos. Deus, a Ti seja toda a glória, Senhor. Toda a honra e todo o nosso louvor. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor, e clamamos a Ti, Deus. Muda o nosso coração, Senhor. Converte o nosso coração para Ti, meu Deus. Que nós sejamos alcançados pela Tua graça, Pai, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Senhor, esteja sempre presente, sempre viva na nossa mente e no nosso coração. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, meu Deus. Para que o Senhor seja glorificado, Deus, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, da maneira como nós tratamos os nossos vizinhos, da maneira como nós tratamos as pessoas que pensam diferente de nós, da maneira como nós tratamos aqueles que agora, Senhor, estamos julgando como inimigos. Ah, Deus, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, meu Deus, para que o Senhor seja glorificado, porque nas Tuas mãos está todo o poder, todo o domínio, pelos séculos dos séculos. E nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos nos Teus juízos e nos Teus caminhos. Mesmo que muitas vezes nós não os compreendamos, mas nós confiamos. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Faz de nós, Deus, aquilo que o Senhor bem entender. Queima em nós, Deus, toda a palha e todo o feno que há ainda em nosso coração. Toda a sujeira,
todo desvio de caráter, todo desvio de conduta, todo desvio, Deus, que nos afasta de Ti. Queima em nós, mesmo que isso cause dor, nós estamos dispostos a sermos purificados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos transforme pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que o Deus, o nosso Pai de amor, cheio de amor, nos leve, Senhor, a exercitar esse amor, Pai, de uns pelos outros, e também por aqueles que ainda não Te conhecem, que eles possam ver, Senhor, em nós, o Teu amor estampado, que o Seu amor seja evidente em nós, que a graça do Teu Filho nos faça sempre nos lembrar onde estávamos condenados pelos nossos delitos e pecados, mas que pela Tua graça naquela cruz, pelo Teu sangue derramado, nós fomos feitos justos. Nos faça sempre lembrar de que esse privilégio não é só nosso, mas de todo aquele que o Senhor escolheu para Ti. Então, quando nós olharmos para o outro e em nosso coração houver desprezo por ele, e em nosso coração houver algum tipo de raiva e de ressentimento, que nós lembremos, Senhor, de onde saímos. Que nós não sejamos como aquele fariseu que orava dizendo: Deus, obrigado por não ser como ele. Mas que nós sejamos como o publicano, que orava batendo no peito e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Meu Deus, em nome de Jesus, muda o nosso coração. E que a comunhão do Teu Espírito Santo nos faça, Senhor, nos converter, para que a comunhão com a igreja, com os irmãos da nossa igreja, seja algo valoroso para nós. Que nós não abramos mão disso, porque nós sabemos, Deus, que é no meio do Seu povo que o Senhor habita. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um domingo abençoado, cheio da presença de Deus na sua vida, e que a sua semana seja diferente dessa, que seja menos tensa, menos complicada, e que o Senhor possa resplandecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém.